não é fazer uma pessoa entrar em hipnose, é fazer uma pessoa mudar o estado de hipnose que ela está vivendo. As minhas crenças. Aquilo que eu acredito, aquelas coisas que eu vejo no mundo, aquelas crenças que eu tenho. E aqui, do outro lado, eu tenho os fatos. Os fatos que são o que de fato o mundo é. Tem pontos entre os fatos e as minhas crenças que intercedem. Essas aqui são quase que as minhas convicções, as minhas certezas absolutas, o meu viés da realidade. Então eu chamo isso daqui de realidade. E olha que interessante, esse ponto aqui, que é a realidade, é onde eu justifico tudo o que acontece e acredito com certeza e convicção absoluta que o mundo é assim, mesmo que ele não seja. Eu gosto de dizer que esse ponto de interseção tem muito a ver com o estado de hipnose que a pessoa vive. São as certezas, são as crenças, é o transe profundo que ela vive sem perceber. Como assim, Romani, o transe profundo? E eu me incluo nesse processo. Eu estou em um transe profundo nesse exato momento. Um exemplo prático, vocês percebem, muitas vezes eu uso camisetas azuis, não é por acaso. O meu próprio corte de cabelo é muito parecido. Durante vários encontros você vai ver. Por quê? Existe uma forma que eu enxergo a realidade, uma forma que eu me enxergo, coisas que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, que faz com que eu esteja vivendo no meu estado de hipnose. E o objetivo com a auto-hipnose não é fazer uma pessoa entrar em hipnose, é fazer uma pessoa mudar o estado de hipnose que ela está vivendo. Isso qualquer que seja o tipo de terapia ou processo com hipnose transformacional. Beleza? Então, olha que interessante. Esse estado de hipnose que a pessoa vive aqui são as crenças que ela pega, fundamenta nos fatos, tem aquela certeza absoluta mesmo que não seja verdade. Vou te dar um exemplo. Às vezes uma pessoa teve uma experiência de ter sido enganada. E essa pessoa que foi enganada, ela pode acreditar e começar a falar que todas as pessoas são perigosas e que podem enganar, que as pessoas enganam os outros e assim por diante. Mas espera aí, quer dizer que todas as pessoas do mundo enganam os outros? Não, tem um monte de pessoas aqui no mundo que não enganam ninguém, e não fica querendo passar as pessoas para trás, mas ainda assim essa pessoa se justifica naquela experiência que ela teve. Então uma forma de poder ajudar essa pessoa a sair desse estado de hipnose não é só, quando eu digo auto-hipnose, não é só pensar, deixa eu ter pensamentos aqui, ou só áudios de auto-hipnose, mas os comportamentos fazem parte desse processo também. As experiências que a pessoa tem durante a vida faz parte da auto-hipnose que ela está se fazendo. Por quê? Eu vou explicar aqui de forma clara. Deu para entender essa questão aqui do viés da realidade? Eu gosto de trazer essa questão do viés da realidade porque você consegue compreender melhor como a hipnose funciona no conceito da hipnose transformacional, que é esse que eu apresento aqui para vocês. Mas, além disso, é importante entender. A hipnose transformacional é comunicação para criar uma realidade. Todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdos de valor para vocês. Todas as quartas-feiras. Se a hipnose transformacional é comunicação para criar uma realidade, pensa sobre isso. O que é comunicação? Eu já expliquei isso no ciclo da hipnose transformacional, vou recapitular aqui para vocês. Comunicação não é só verbal. A comunicação, ela é verbal. A minha fala, o meu tom de voz, a velocidade que eu falo, o jeito, a cor da minha voz tem a ver com o verbal. Isso é uma parte da comunicação, é uma parte importante, mas não é a única. Segundo, não verbal. Não verbal, aquilo que eu falo. O que eu falo no conceito da hipnose transformacional, olha, isso é disruptivo, gente. Porque a maior parte dos cursos ou treinamentos que vão falar de auto-hipnose tratam a ideia de auto-hipnose como sendo áudios de auto-hipnose. Então isso fica uma visão muito limitada. É como se fosse, eu vou fazer auto-hipnose. Aí a pessoa acha que auto-hipnose é ouvir aqueles áudios de auto-hipnose. Não. Aqueles áudios ainda assim são sugestões externas. A auto-hipnose é a sua comunicação que você está criando dentro daquele processo, seja em áudio, seja aquela sugestão que alguém te dá, seja a sugestão que você se dá, seja da sua postura verbal, seja da sua fala, seja da sua... Olha, isso, dos seus pensamentos. E aí vem verbal, não verbal, presta atenção. Aqui, ó, interna. O que é interna? Comunicação interna. São os meus pensamentos. É aquilo que eu acredito sobre mim, aquilo que eu acredito sobre a vida, aquilo que eu acredito sobre o mundo. Então eu tenho uma comunicação interna, eu tenho uma comunicação não verbal, eu tenho uma comunicação verbal. Então imagina o seguinte,
Agora, quando eu falo auto-hipnose, e muitas vezes eu estou trabalhando com áudio de auto-hipnose, é um tipo de comunicação também aqui que eu chamo externa. Isso é importante considerar. Esses 4 pontos da comunicação são essenciais para as pessoas que desejam fazer hipnose transformacional, fazer auto-hipnose e ter bons resultados. Porque não é o áudio que vai mudar a sua vida. É como você está reagindo em relação a... Entenda o seguinte, o seu verbal, aquilo que você fala sobre, influencia na sua criação da realidade. O seu não verbal, a sua fisiologia, tem inclusive pesquisas da M-Code que prova isso aqui já. A questão, e não só da M-Code, tem, por exemplo, o experimento de Duchenne, que mostra que se uma pessoa dá um sorriso, ela aumenta o nível de serotonina. Então isso é interessante. O não verbal influencia na sua percepção da realidade. A sua comunicação interna, com certeza, influencia na sua visão da realidade, aqueles pensamentos que você tem, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre os outros, sobre a vida, a minha comunicação interna. Mas a comunicação externa também. A comunicação externa pode ser o ambiente onde eu estou inserido, pode ser o que alguém me disse, pode ser o que aconteceu agora e assim por diante.